Eu já comecei a sentir, por conversas com o pessoal do Centrão, que olha, tá bom, a gente não vai anunciar, não vai poder dizer isso de público, para não parecer uma traição, para não parecer que nós somos oportunistas, coisa que o Centrão, os E não, políticos em geral são, né? E aí, mais nós vamos pular fora desse barco do Bolsonaro, fazer essas homenagens a ele, mas nós queremos ter um candidato de direita, apoiado pelo Centrão, que pode até ser apoiado pelos bolsonaristas, mas não será um candidato bolsonarista. E quem é que vai ser esse candidato? O Tarcísio de Freitas, o Caiado? O Zema não, esse não tem a menor chance de ser candidato com a mínima possibilidade de êxito. Mas o que eu ia pedir a Alice, peço agora, é que ela ponha no ar um vídeo que ontem o ministro Alexandre de Moraes exibiu durante o julgamento e que, embora seja um vídeo conhecido, mas com os comentários feitos pelo Alexandre de Moraes, esse vídeo ganha também uma outra dimensão. Solta aí, Alice. No nosso Supremo Tribunal Federal. Se isso não é ameaça, Isso grave infelizmente ameaça, não acontece. Temos um ministro dentro do Supremo que ousa continuar fazendo aquilo que nós não admitimos. Logo, um ministro que deveria zelar pela nossa liberdade, pela democracia e pela Constituição, faz exatamente o contrário. Ou esse ministro se enquadra, ou ele pede para sair. Não se pode admitir que uma pessoa apenas, um homem apenas, turve a nossa democracia e ameace a nossa liberdade. Dizer a esse ministro que ele tem tempo ainda para se redimir, tem tempo ainda de arquivar seus inquéritos. arquivar os inquéritos. Ou melhor, acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes! Deixa de ser canalha! Deixe de oprimir o povo brasileiro! Eu pergunto, e obviamente é uma pergunta retórica, e aqui foi dito corretamente, nesse plenário da primeira turma, que o que nós decidimos aqui vale para todos os tribunais e todos os juízes do país. Algum de nós aqui, e o nosso eminente decano, algum de nós permitiria e afirmaria que isso é liberdade de expressão e não crime, se um prefeito, numa cidade do interior, mediante milhares de pessoas, insuflar o povo contra o juiz da comarca, dizendo que não vai mais cumprir decisões do juiz da comarca? Nós aqui placitaríamos isso? Qual o recado que nós queremos deixar para o Poder Judiciário brasileiro? Qual o recado, qual o precedente que nós queremos deixar para o juiz lá da comarca, que não tem a segurança que nós temos, que sozinho na comarca é o verdadeiro representante do Poder Judiciário e que faz a justiça na comarca? Nós vamos placitar que todo prefeito possa ir no dia 7 de setembro, como um patriota, jogar a população contra o judiciário? Era uma pergunta boa para ser respondida pelo Bolsonaro, né? O Alexandre de Moraes tem toda a razão. Eu acho muito curioso é ver o Bolsonaro dizendo o seguinte, dizendo do Alexandre de Moraes uma coisa que se poderá e que se deverá dizer disso, dizer dele, Bolsonaro. Ainda mais com o aval da justiça agora. Tem um momento dessa fala do Bolsonaro que ele diz, se referindo a Alexandre de Moraes, um homem apenas ameaça nossa liberdade.
podemos deixar isso. Ora, foi o que Bolsonaro fez desde o primeiro dia que pisou ali na rampa do Palácio do Planalto. Era um homem, e claro, com seus asséculos, com seus cúmplices, com seus capachos, ameaçando o regime de liberdade que se vive no Brasil pela primeira vez há 40 anos consecutivos. Esse é o tempo máximo que já vivemos de democracia contínua no Brasil até agora. E essa democracia foi ameaçada durante os 4 anos que o senhor Bolsonaro se manteve como presidente da República. E ele usa isso que hoje estamos legitimamente autorizados a dizer, uma vez que ele já virou condenado, mas já dizíamos antes, em relação a ele. Não foi a justiça, não foi ninguém, foi ele que ameaçou a liberdade e que, se dependesse dele, essa liberdade teria sido suprimida. Oh, vai, Guga, o Bosco como queira. Ó, Temos vários. Posso vai falar, Diga. peraí. eu acho o seguinte, você vê a frase dele nesse discurso, sustentada exatamente em cima que você lembrou aí, um homem apenas. Essa afirmação, ela está na base de toda a estratégia do Bolsonaro, que agora o Trump adota, né, de concentrar tudo isto na figura de um homem, de um juiz, ignorando o tempo todo que esse é um trabalho colegiado. O relator tem essa exposição alta que o Moraes teve, né, por ser o relator. Mas quem mais contribuiu para essa alta exposição do Moraes foi exatamente o Bolsonaro. Porque os sucessivos desafios que ele fez à autoridade do juiz relator obrigou a reação. Então, fazer isso sucessivamente também é método, faz parte de você dizer que temos um vilão e um ditador ali, que todo dia manda prender, todo dia manda fazer isso e aquilo. Quer dizer, na verdade, o Moraes foi, todos os dias ele foi provocado, né? E isso vai dando Exato. exposição para que ele seja esse vilão, né? Agora, quando a gente vê ontem o final do julgamento, a gente vê claramente todo mundo que é um colegiado, porque foram cinco juízes votantes, né? E alguns dizem, não, mas tinha que ser o colegiado todo, o plenário, porque trata-se de um julgamento importante. Ora, se tivesse sido no plenário, haveria condenação do mesmo jeito, nós sabemos disso, pelo Claro. histórico de posições e pelo alinhamento dos demais juízes manifestado publicamente com o trabalho do Alexandre. Então, essa história de ir para o plenário, tudo bom, simbolicamente poderia ser ótimo, mas desnecessário, né? São 5 juízes que o Trump alguém lá do Trump já reduziu para 3, dizendo que foram 3 juízes para condenar um homem. Foram É porque 5, deve ter né? parado ali no voto da Carmen Lúcia, né? Então Ouviram o você. voto da Carmen Lúcia e deu 3-1, aí disseram, É. pô, formou maioria, aí corre para É. Trump. Olha, lá já foi condenado. Agora que a turma foi condenada, Braga Neto, mas os 6 ou 7 réus, não sei, o andar de cima, vai ficando claro no dia seguinte, o day after vai deixando claro, pela ausência de uma repercussão a favor do Bolsonaro, a não ser nos seus bolsões, né? Você pega todos os editoriais da mídia hoje, registram esse dia de ontem como um dia histórico, por todas essas razões que sabemos, né? Mas você, ao final de tudo, fica quem é que continua reclamando, protestando, ameaçando? Eduardo Bolsonaro. Então você veja o seguinte, fica cada dia e vai ficar mais claro ainda que esta causa pela qual o Brasil está pagando esse preço hoje é uma causa exclusivamente da família Bolsonaro. Só. Não diz respeito a mais ninguém, o país não está interessado nisso. Não estou falando dos eleitores dele, estou falando que no dia a dia não há interesse nessa família, né? É um clã, e você vê pelo tom do Eduardo Bolsonaro, que cada vez é mais agressivo e indevido, ele agora diz que vai
mandou dizer para o Moraes que ele vai atrás do Moraes onde ele estiver e da família dele. Quer dizer, isso é linguagem, nós conhecemos, né, Noblar? Isso é linguagem de É, miliciano. mas Isso é linguagem bota de miliciano miliciano. nisso. É. É, Vou atrás um de carro. você, sei onde você mora e vou atrás de você a vida toda. Isso é linguagem de bandido, de miliciano. Bandido, bandido. Não é. Mas foi bom você dar essa deixa, porque a gente tem uma fala do Eduardo Bolsonaro que não se refere exatamente a essa perseguição que ele pretende mover ao Alexandre de Moraes pro resto da vida. E que é basófia também. Claro. Basófia quer dizer, basófia vai lá no Google. Vai lá no Google que tem aí. Não é, porque agora eu estou assim, ensinado pela Alice, eu estou assim. Mas bota, Alice, a outra fala do Carlos Bolsonaro, nosso embaixador do tarifaço. Do Carlos, nada. Coitado do Carlos. O Carlos é porque eu estava com a fala dele aqui. O Carlos, o vereador, disse apenas hoje nas redes sociais, se referindo a Mauro Cid, o ajudante de ordem que delatou tudo. Parabéns pelo que fez na história brasileira, Mauro Cid. O Carlos foi contido, né? Embora tenha muita raiva aí, muita por trás dessa mensagem, muita mágoa, muito até um pouco de ódio, mas enfim. Eduardo não, veja o que ele disse. O Brasil pode perfeitamente, no futuro, ser necessário a vinda de caças F-35 e de navios de guerra, porque é o atual estágio da Venezuela. E você não consegue mais consertar aquilo dali com remédios diplomáticos como as sanções. Então, Não, poderia ser um uso para o futuro. Eu acho que foi muito feliz a porta-voz da Casa Branca, né, a Caroline Leavitt, falando isso, porque demonstra a disposição do governo Trump em defender as pautas da liberdade. Eu acho que se as autoridades brasileiras tiverem juízo, elas vão prestar muita atenção nesse discurso.